Quando eu fiz o firmamento e quando coloquei as estrelas no céu, no firmamento. Glória a Deus. Olá, aqui é a irmã Del Matos, estamos aqui todos os dias orando, intercedendo a Deus pela humanidade. Eu quero te convidar a fazer parte dessa campanha de oração. Vá lá no nosso canal, se você ainda não é inscrito e você não sabe se inscrever. Tem do lado direito aí a palavra inscreva-se. Você toca e também vai aparecer um sininho. Você também toca no sininho, vai aparecer a palavra todas. Você toca também. E depois você ative o sininho de gostei, esse dedinho, o polegar para cima, que assim o YouTube irá entender que é um conteúdo bom e repassa as nossas orações para outras pessoas, porque as pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor. Assim como nós queremos ser abençoados, nós também temos que ser uma benção para na vida de outras pessoas levar a palavra do Senhor. E como o Senhor fez essa pergunta para Jó, aonde você estava, Jó? Aonde você estava quando eu fiz o firmamento? Aonde você estava, Jó, quando os meus filhos tiveram alegria? E aí Deus foi fazendo as perguntas a Jó. Deus fez 70 perguntas para Jó e Jó fez 16 antes. Antes Jó tinha feito 16 perguntas para Deus. Jó, ao contrário que muitos pregam, ao contrário do que muitos pensam, Jó era uma pessoa temente a Deus. Jó era íntegro, mas aqui mesmo no versículo, se eu não me engano, no versículo 3 de Jó, é, eles falam: o que eu temia me veio sobre mim. Eu tinha medo de perder as bênçãos que eu tinha. Ele tinha medo. Jó, ele tinha tanto medo que ele apresentava assim os sacrifícios ao Senhor, apresentando para tirar o pecado dos filhos, porque Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E aí ele sempre estava apresentando, ó Deus, se por acaso meus filhos pecou, perdoa. E Jó sempre estava ali fazendo as coisas para Deus, mas temendo. Ele não tinha assim aquela segurança, aquela firmeza. A Bíblia fala que Jó era íntegro, mas Jó ele tinha aquelas dúvidas dele dentro do coração dele. Ele sempre pensava, será que eu vou perder? Porque assim, tudo aquilo que nós pensamos de ruim acontece nas nossas vidas. Se nós ficarmos assim, atraindo coisas ruins, essas coisas chegam até nós. E se nós ficarmos atraindo coisas boas, um dia vai chegar até nós. Então nós temos que pensar mais positivo do que negativo, porque o universo ele entende a nossa linguagem e o nosso pensamento. Porque se nós pensarmos assim, nossa, isso vai acontecer, aquilo ali vai acontecer, porque a palavra do Senhor diz assim: assim como penseis, assim se sucederá. E após Satanás ir questionar a Deus, que Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, é porque Satanás já estava vendo ali alguma falha em Jó. Satanás já estava percebendo como era o comportamento de Jó. Era íntegro? Era. Era fiel? Sim. Foi fiel até o fim, mas ele fez muito questionamento. Tanto é que quando ele ficou doente, ele amaldiçoou logo o dia que ele nasceu. E ele ficou só perguntando a Deus por que Deus, por que isso, por que aquilo. Tem muitas pessoas que é assim. Tem muitas pessoas que elas falam assim: nossa, eu faço tudo para Deus. Eu faço tanta coisa boa para Deus. Eu dou dízimo, dou oferta, evangelizo, prego a palavra, sou isso, sou aquilo. Igual aquele homem lá que chegou na frente do altar e ficou, ó Deus, batendo no peito e falando: eu não sou igual a esse aí do lado aí, ó. Porque esse aí sim é pecador. Eu não. Eu vou na igreja tantas vezes por semana. Eu dou meu dízimo, dou minhas ofertas. E eu não sou pecador. E aquele outro homem que era pecador, ele ficava tão envergonhado ali no altar, do lado do altar, na presença do Senhor. E ele falava: Deus tem misericórdia de mim. Porque eu sou tão falho, eu sou tão pecador. E a palavra do Senhor diz que Deus se agradou da oração daquele pecador. Então, no meu entender, Jó tá igual que aquele homem. Ele falou assim: é porque que o senhor deixou eu nascer? Porque amaldiçoa a mãe que me amamentou, o seio que me amamentou. Amaldiçoou o dia que disse nascer um homem à noite. Jó foi amaldiçoando tudo.
E ele foi perguntando a Deus por que isso, por que aquilo, eu sou tão bonzinho, eu fazia isso, fazia sacrifício, eu estava sempre orando, o Senhor mesmo via que eu fazia isso. E não é dessa maneira. Com Deus não é assim. Deus conhece os nossos corações. Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Às vezes eu ficava assim me questionando. Poxa, Jó foi tão fiel a Deus e ele deixou isso acontecer com Jó. Mas se nós formos ler o livro de Jó, nós vamos pegar falha. Como todos os seres humanos têm falha. Todos os seres humanos. Não existe um que não tenha. Para que eles venham saber que ele depende de Deus. Tanto é que não existia nenhum aqui na terra fiel a Deus totalmente, que Deus precisou mandar o filho dele. Precisou mandar Jesus para morrer por nós. Existiam muitos homens de Deus e mulheres abençoados aqui, mas nenhum era puro totalmente. É como hoje também, nós buscamos, nós tentamos, nós oramos, nós clamamos, nós pregamos a palavra, pedimos ao Senhor para nos dar discernimento, mas sempre nós temos um pecadinho. E a Bíblia fala que não existe pecadinho, e não existe só pecadinho, que qualquer pecado é igual. As consequências são diferentes, mas os pecados são iguais. Pecadinho ou pecadão são igual. E são iguais. Porque a palavra do Senhor diz que a raposa, ela pula no cacho de uva, a raposa já de idade, e ela arranca o cacho. E as raposinhas, que simbolizam os pecadinhos, ela vai arranhando, arranhando, arranhando a videira, até derrubar o pé da videira todo. Quando ela derruba, aí todas as outras caem para dentro e come todas as uvas ali da videira, que ela derruba o pé todo, a pequenininha, porque ela não consegue pular, então ela vai arranhando até destruir a videira. Então, dessa maneira, nós entendemos, dá para entender um pouco o porquê que veio sobre Jó essa, essa doença, essa coisa ruim que veio sobre Jó, que ele perdeu tudo. Nós não devemos temer, nós não devemos estar assim, poxa, será que vai acontecer isso comigo? Hoje eu estou bem, será que amanhã eu vou estar doente? Tenho certeza, se nós pensarmos dessa maneira, no outro dia vai ficar doente. Se, poxa, eu vou fazer um exame médico. Poxa, mas para mim vai dar positivo. Eu acho que eu tô com doença tal. Pode ter certeza que na hora que você chegar no médico vai estar assim. Sabe por quê? Porque você determinou. Se determinou que aquilo ia acontecer. Então nós não devemos determinar coisas ruins nas nossas vidas, não. Vamos determinar coisas boas. Ainda que você chegue no médico e o médico diz assim, você tá com doença tal, deu positivo, você repreende. Tá repreendido em nome de Jesus. Mesmo que você não queira repreender falando, repreenda no coração. E vá repreendendo. E quando você sair dali, você entrega na mão do Senhor. Ainda que você chore, que você se espineie, que você grite, mas você confia no poder de Deus. Porque assim como ele foi fiel com os servos do passado, ele é fiel conosco até hoje. E ele foi fiel com Jó. Ele manteve a integridade dele com Jó. Porque assim, mesmo Jó reclamando, fazendo perguntas e perguntas e perguntas, só porque isso aconteceu comigo, porque que o Senhor deixou o Satanás tocar em mim, porque isso aconteceu, e por quê? E Deus voltou com 70 perguntas para ele. Perguntas que ele ficou, aí ele foi amortecendo o coração. Aí ele foi vendo que Deus era Deus. Que tanto é que depois ele disse: Antes eu lhe via, eu lhe conhecia só de falar, agora eu lhe vejo. Porque as perguntas que Deus fez para Jó colocou ele no lugar dele. Depois você lê do 3 ao 38, do versículo 3 até o 38, que você vai ver as perguntas que Deus fez para Jó. Jó, em outras palavras, Deus falava assim, Jó, quem é você para estar questionando a minha sabedoria? Jó, quem é você? Foi eu que te fiz, Jó, não foi você que me fez, não. Eu sei o que é que eu faço, Jó. Então eu não preciso dos teus conselhos e das tuas críticas, não, Jó. Mais ou menos por aí. Eu entendi mais ou menos isso. Então, essa mesma pergunta que Deus fez para Jó, ele faz para nós. Quem somos nós para estar falando? Ó Deus, por que está acontecendo isso comigo, Deus? Ah, Deus, eu sou tão bonzinho, eu sou tão boazinha. Ó Deus, eu acho que não deveria ser desse jeito não, viu Deus? Porque assim, eu vejo os filhos de fulana fazer tanta coisa errada, Deus.
Não acontece nada com eles. Já o nosso aqui, que é tão bonzinho, fica doente, tem não sei o quê, tem não sei o quê, e fica naquele questionamento, sabe? Aquela coisa assim, como que dizendo assim, Deus, eu posso te dar um conselho? É dessa forma. Muitos de nós, às vezes, faz isso. Fica questionando e querendo falar com Deus que ele não está certo, que nós estamos certos, que nós é que devemos ensinar a ele como ele trabalhar. Quando o contrário, Deus sabe de todas as coisas. Às vezes vem tantas coisas nas nossas vidas que nós não estamos esperando. E aí, de repente, a gente recebe aquele baque. A gente sofre. Todos nós, seres humanos, nós é, temos medo, temos tristeza, temos dores, temos sofrimento. Ele disse na palavra dele: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, viu? Porque eu já venci esse mundo para vocês. Ele não disse que aqui seria só flores, não. Porque muitas das vezes as pessoas vão até Deus buscando só flores. Tem gente que fala assim: ah, eu agora vou para a igreja porque eu quero viver de sombra e água fresca. Porque é muito bom buscar e aí eu vou ficar tranquilo. Eu não vou ter mais dificuldade nenhuma, tudo vai bem, a minha prosperidade vai chegar, porque o pastor fulano falou isso, porque o bispo tal falou aquilo, e eu vou fazer. Eu vou fazer o maior sacrifício da minha vida, mas a minha vida vai mudar porque eu mereço. Não merecemos nada, gente. Pelo amor de Deus, nós não merecemos nada, não. Quem somos nós para achar que merecemos alguma coisa? Ficar cabisbaixo e só reclamando e falando, isso não vai resolver nada, não. Só vai resolver no momento em que nós entregarmos de verdadeiramente, de fato e de verdade, as nossas vidas ao Senhor, crer e acreditar, pedir perdão a Ele, orar pelo nosso próximo. Foi quando a vida de João mudou, foi quando ele entendeu a situação dele e ele orou pelos amigos dele. Ele orou. Os amigos de Jó foi lá mostrar para ele que Deus era fiel. E aí ele entendeu as perguntas que Deus fez para ele, ele foi lá e orou pelos amigos. E Deus disse: agora eu vou lhe purificar para você voltar, me servir de fato e de verdade, e ganhar alma para o Senhor. Esse é o nosso Deus grande, esse é o nosso Deus poderoso. É pela misericórdia dele que nós não somos consumidos, viu? É pela misericórdia. Nós estamos aqui confiando e acreditando que Ele pode todas as coisas. Então vamos entregar as nossas vidas na mão dele e pedir a Ele que Ele venha nos purificar e nos colocar como santo na presença dele. Porque podemos ser santo, porque Ele diz: ser santo é ser separado. Nós podemos ser. E o único verdadeiro que conseguiu vencer todos os pecados foi Jesus Cristo. E Ele está intercedendo por nós à direita do Pai. Oremos. Ó Deus, como é bom ouvir a Tua palavra. Como é bom saber que o Senhor é um Deus tremendo, Deus santo, Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que vive e reina para sempre. Eu te agradeço, Senhor, por essa oração, por essa mensagem. Eu te agradeço pela minha família. Te agradeço, meu Pai, pelo meu trabalho. Eu te agradeço, meu Deus, pelos meus amigos e também pelos meus inimigos. Te agradeço, meu Deus, por esses que criticam, meu Deus, o nosso ministério. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor diz: bem-aventurado é aqueles que forem apredejados por minha causa. Ô Paizinho amado, como é bom saber que nós temos esse Deus que nos defende. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor, e todos que ouvir esta oração, esses que vão entrar hoje pela primeira vez, já vão ficar debaixo da nossa cobertura espiritual. E todos que estão aqui, os familiares deles, nós apresentamos ao Senhor, na certeza da vitória. Esses que estão doentes, cura, Pai, salva, liberta e abençoa. Ensina, meu Deus, nós a orarmos e falarmos contigo. Nos ensina, Pai, a não ficar questionando, meu Pai, o porquê. Não, meu Pai, nos ensina, Senhor, a aceitar o que o Senhor tem para nós de bom grado e pedir misericórdia ao Senhor para que não sobrevenha sobre nós o mal, nos abençoe e nos protege. Que essa semana seja a melhor semana das nossas vidas. Eu te agradeço na certeza da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem todos na presença do Senhor.